aos Efésios, prisão. Epístola aos Filipenses, prisão. Epístola aos Colossenses, prisão. Esperava que sairia dali morto para a terra, mas vivo para o céu. Adversidades, não diga diante de todas as adversidades, Paulo não parou de frutificar dentro de uma geografia desafiadora. Eu estou dizendo que entre algemas, essas cartas foram escritas. O Senhor, eu estou levantando pessoas pautadas em coragem para produzir e frutificar. Qual foi o intermédio utilizado por Paulo para que o recado fosse entregue? Cartas. Oi? Posicionamento em Deus. Não é a geografia, é o teu posicionamento em Deus. Não é o território, é o teu posicionamento em Deus. Essas em púlpitos. Ele é para candoribi canchoquemaia. Oh glória, oh glória. Debaixo do poder da palavra para dizer: aqui não tem chave, não tem porta. Aqui o que Deus tem para você é posicionamento para a obra missionária que Ele tem. Assim diz o Senhor: a minha presença, e quem tem a minha presença faz. Ele é para candorica lácia. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Oi? Conserve a verdade do Evangelho. Fé em Deus e gratidão. Fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. As epístolas 4, elas trazem consigo o nome. Elas trazem consigo, olhe para cá, uma nomenclatura interessante. Eu estou dizendo que dessas 13, 4 trazem consigo um nome interessante, uma forma dita interessante, uma nomenclatura interessante. Missionária, que nomenclatura é essa? Cartas do palácio? Não. Carta dos bosques floridos? Não. Carta dos banquetes? Não. Cartas da prisão. Das 13 epístolas de Paulo, 4 cartas são chamadas de cartas da prisão. Por quê? Porque foram escritas durante o período em que Paulo estava preso. Senhoras e senhores, epístola aos Efésios, prisão. Epístola aos Filipenses, prisão. Epístola aos Colossenses, prisão. Epístola a Filemão, prisão. Agora olhe para cá. O interessante é que apesar da segunda carta de Timóteo estar na classificação de cartas pastorais, ela também foi escrita dentro de uma... Oi? Senhoras e senhores, esta segunda carta de Paulo a Timóteo também foi escrita dentro de uma prisão. E esta prisão que Paulo está enfrentando é a última. Diga, é a última. Não, irmã, melhore essa voz, querida. Diga, é a última. Não, em terra de chimarrão, diga, é a última. Porque nesta prisão, Paulo não esperava ser solto. Nesta prisão que ele estava enfrentando, ele já esperava, já aguardava a morte. Ele já esperava que sairia dali morto para a terra, mas vivo para o céu. Senhoras e senhores, isso é poderoso demais. Porque Paulo mostra-nos que ele, diante desta última prisão, também enfrentou desafios. E apesar de, querida, do próprio Paulo verbalizar que estava com ele, que estava ao seu lado, como companheiro, como amizade, Lucas, Paulo também expressa que ele enfrentou desafios. Paulo enfrentou o abandono de outros. Paulo enfrentou a escassez. Paulo enfrentou a solidão. Paulo enfrentou a saúde debilitada. Paulo enfrentou a força física desgastada. Paulo
enfrentou a vontade de ter os seus pergaminhos e livros com ele, e não podendo no momento. Paulo enfrentou a saudade das pessoas pelo qual ele tinha apreço, como é o caso de Timóteo, mas que estavam distantes. Mas sabe o que é poderoso de tudo isso, senhoras e senhores? Olhe para quem está do teu lado e diga: é que diante de todas as adversidades, não diga diante de todas as adversidades, Paulo não parou de frutificar em Deus. Isso é para quem crê. Se você não crê, vou receber no seu lugar. Apesar do abandono, da escassez, da saudade, da falta, apesar da solidão, da saúde debilitada, apesar do corpo biológico, físico já cansado, olhe para a Bíblia e veja: apesar de todas essas dificuldades, Efésios escrito na prisão, Filipenses escrito na prisão, Colossenses escrito na prisão, Filemão escrito na prisão, 2 Timóteo escrita na prisão. Então eu estou dizendo, senhoras e senhores, que essas cartas foram geradas, nascidas, produzidas dentro de uma geografia desafiadora. Eu estou dizendo que entre algemas, essas cartas foram escritas, que entre dificuldades de prisões, essas cartas foram escritas. Ah, missionária, mas e a prisão na casa? Não, prisão. Só que mesmo assim você vai ver que apesar das dificuldades enfrentadas por Paulo, ele não parou de frutificar. Olhe para cá, senhoras e senhores, a pergunta que lhes faço essa noite é: que delito que Paulo cometeu para ser preso? E eu te respondo: a causa. A missionária, por que ele foi preso? Por causa do verbo. Por que ele foi perseguido e preso? Por causa do caminho. Por que ele foi odiado e resistido? Por causa do Messias. Então eu vim dizer para alguém que tem coragem para ouvir: quanto mais opositores da verdade se levantarem, assim diz o Senhor, eu estou levantando pessoas pautadas em coragem para produzir e frutificar. Segure na mão de quem está do teu lado, diga: a igreja tem uma causa. Não do jeito que você está falando, você não está. No 41 anos do Congresso dos Gideões Missionários, diga: a igreja tem uma causa. E a causa da igreja não é João, não é Maria. A causa da igreja não é Pedro. A causa da igreja não é Tiago. A causa da igreja não é Judas. A causa da igreja tem nome. Eu vos digo o nome: Jesus Cristo de Nazaré. A igreja tem uma causa, e por essa causa ela enfrenta tudo. Olhe para quem está do teu lado, diga: Paulo estava preso, mas frutificando. Senhoras e senhores, receba esta palavra. Se você quiser, responda para mim: qual foi o intermédio que Paulo utilizou para falar com as igrejas e com as pessoas necessárias? Eu te respondo: cartas. Qual foi o intermédio utilizado por Paulo para que o recado fosse entregue? Cartas. Oi? Olhe para o texto, olhe para a vida de Paulo e perceba onde essas cartas foram escritas. Diga: prisão. Melhore essa voz e diga: prisão. Então aqui nós já temos um grande ensinamento. Pergunte qual? Não existe lugar apropriado para se obedecer uma ordem que foi recebida do alto. Isso é para quem tem coragem para receber. Se não receber, eu vou receber no teu lugar. Quem disse que existe um lugar apropriado para frutificar em Deus? Quem disse que existe uma geografia apropriada para se exercer o que Deus lhe ordenou? Eu estou dizendo para alguém essa noite: não existe lugar apropriado, existe posicionamento adequado.
Segure na mão de quem está do teu lado. Diga: não é o lugar, é o seu posicionamento em Deus. Não, pegue na mão desse missionário do teu lado. Diga: não é o lugar, é o seu posicionamento em Deus. Eu vou falar até você entender. Não é o lugar, é o teu posicionamento em Deus. Não é a geografia, é o teu posicionamento em Deus. Não é o território, é o teu posicionamento em Deus. Não existe lugar apropriado, existe posicionamento adequado. Eu não entendi, missionária. Eu vim nesta noite debaixo do poder da palavra para dizer a alguém: se você esperar lugares apropriados e favoráveis, você nunca fará. Se você esperar lugares apropriados, você nunca fará. Mas se você se render ao propósito que Deus te entregou, receba se você quiser. Deus vai te capacitar. Oi? Querido irmão, tem gente que não faz porque espera o lugar apropriado. E todas as vezes que você esperar o lugar apropriado e adequado, você não fará. Todos aqueles que aguardam um lugar perfeito e adequado nunca começarão o que Deus ordenou. Senhoras e senhores, estou pregando para grandes homens e mulheres de Deus. Agora ouça-me, por gentileza. Todo aquele que se posiciona em retidão ao Senhor, ele transforma geografias adversas em púlpitos. Olhe ao redor. Vocês estão vendo essas imagens? Púlpitos. Porque todo aquele que se posiciona em Deus em obediência, todo aquele que está em disponibilidade para o propósito de Deus, o barco não é barco, o barco vira púlpito. A fronteira não é fronteira, a fronteira vira púlpito. A adversidade, olhe para cá, é colocada para trás, porque o propósito de Deus é maior. Eu vim dos Gideões missionários para dizer: as sombras das árvores vão se transformar em púlpitos. As embarcações no meio de rios vão se transformar em púlpitos, porque o Senhor está dizendo: eu estou levantando pessoas posicionadas. Acha um posicionado do teu lado e diga: você veio assistir ou veio se posicionar? Você veio assistir ou veio se posicionar? Ela é bacando, remicanchobia. Ela é baracandori, micanchorremaia. Oh glória, oh glória. Há uma unção de Deus aqui nesse pavilhão. E é debaixo da autoridade que eu digo a você: cada vídeo que passa nesse telão da obra missionária, da geografia missionária, é Deus dizendo para nós: não existe lugar apropriado, existe gente disponível para fazer. Oi? Querida. Irmão, deixa eu lembrar uma coisa: o dono do alcance é Cristo. E é Ele quem determina até onde alguém chegará. Ei! O dono do alcance é Cristo, mas quem se posiciona? Com muito temor e tremor eu estou diante de grandes homens e mulheres de Deus. E eu vim nessa noite debaixo do poder da palavra para dizer: aqui não tem chave, não tem porta. Aqui o que Deus tem para você é posicionamento para a obra missionária que Ele tem. Assim diz o Senhor: enquanto você cuida daquilo que é meu, eu vou me responsabilizar por aquilo que você precisa. Eu sinto a graça de Deus nesse altar. Me cubra com teu sangue, Jesus. Assim diz o Senhor: não espere ter para fazer, faça sem ter. Se não for te incomodar, querida, diga para quem está ao teu lado: quem dá o alcance é Jesus, mas quem se posiciona é você.
O dono do alcance é Jesus, mas quem se posiciona é você. O dono da geografia é Jesus, mas quem se posiciona é você. O dono da terra é Jesus, mas quem se posiciona é você. Eu não vim pregar para covardes que fogem, eu vim pregar para quem tem peito para abraçar o que Deus lhe ordenou. Eu não vim pregar para quem tem medo de críticas, eu vim pregar para quem se posiciona sem ter. Assim diz o Senhor para alguém: o maior recurso que você precisa, você já tem, a minha presença, a minha presença. E quem tem a minha presença faz. Ela é bacandora e calácia. Eu vou te dar um minuto para você adorar, porque aqui não é o show da Xuxa, aqui é uma obra missionária de quem se posiciona. E mandori queimar alabaras. Com muito temor e tremor libero para todos que estão aqui. Eu sou a primeira a receber, querida. Não somente os que estão aqui presentes, queridos irmãos, senhoras e senhores, mas os que estão nos assistindo. Assim diz o Senhor: não mude o alvo, ajuste a estratégia. Não mude o alvo, ajuste a estratégia missiológica. Oi? Conserve a verdade do Evangelho. Sim. Conservando a mensagem da cruz. Sim. Conservando a boa ortodoxia e ortopraxia. Sim. Fé em Deus e gratidão. Fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus.